Olá, pessoal. O objetivo desse vídeo é contar para vocês um pouco da minha história profissional, para motivar os alunos da UTFPR de Londrina, mais especificamente, né, os alunos do curso de Engenharia de Materiais. E para isso eu vou relatar de uma forma simples, rápida, com um teor mais informativo, as pesquisas que eu realizei, né, os trabalhos realizados durante esse período. E eu inicio, né, mostrando que eu sou formado, né, graduado em Engenharia de Materiais pela Univap. Eu sou natural de São José dos Campos e com isso eu fiz meus estudos na minha cidade de origem. Durante meu segundo ano de graduação, eu iniciei o meu estágio não obrigatório no DCTA, no Instituto de Aeronáutica e Espaço, dentro da divisão de materiais. E dentro dessa divisão existem muitos projetos, né, que envolvem materiais, efetivamente, né, a divisão específica para isso. E eu trabalhei com a purificação de metais, que consiste em trabalhar ou melhorar a pureza de lingotes ou barras de metais. Então, são adquiridos, né, com 90 e poucos por cento, 95% de pureza, e com isso espera-se uma purificação da ordem, né, de 99,9.999% do metal puro, ou seja, o famoso 6 noves são obtidos. E para que isso seja conseguido, é feita uma fusão zonal. Nessa fusão zonal, as impurezas, né, são varridas ou deslocadas para a extremidade dessa barra e, consequentemente, tem-se praticamente o metal puro nesse meio, né, dessa barra, tirando essas pontinhas. E esse metal futuramente era usado para um crescimento epitaxial, que era objetivando, né, a fabricação de um sensor, né, um detector de radiação infravermelha, e esse crescimento epitaxial, basicamente, né, é o empilhamento camada a camada, né, bem próximo disso, desse metal para a formação de uma junção PN, ou dos metais, né, para a formação, ou melhor, dos metais para a formação dessa junção PN. E trabalhei durante um período de tempo nesses projetos interligados. No meu TCC, eu já conhecia compósitos e tinha grande interesse nesse segmento de materiais. E para isso eu fiz um estudo, né, de um recobrimento cerâmico e um compósito carbono-carbono. Carbono é um material de aplicação altamente tecnológica, né? Ele consegue manter suas propriedades, às vezes até melhora, dependendo da propriedade, com as elevadas temperaturas. Mas ele é muito sensível a atmosferas oxidantes. Ele pode virar gás, literalmente. Então, a peça pode simplesmente ir sumindo quando utilizado em atmosfera oxidante e temperatura, vai reagir com oxigênio. Isso não tem como ser evitado, a não ser, por exemplo, com a utilização de um novo material, né, de um recobrimento, material diferente ali, numa porção externa, impedindo essa penetração de oxigênio. Esse foi o tema do meu TCC da graduação. E, finalizando a graduação, iniciei um doutorado direto, ainda dentro do DCTA, mas agora em outro instituto, né, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, e com apoio FAPESP, né, a bolsa de estudo, que eu sempre tenho que agradecer. E o tema daí é obtenção e caracterização do compósito carbeto de silício reforçado com fibras ocas de carbeto de silício. E a ideia, né, no começo causou estranheza para muitas pessoas, porque o SiC monolítico, por exemplo, tem uma baita condutividade, né, um valor bem elevado, pode ser comparado aí com o alumínio na imagem, né, e na configuração
de um compósito, ou seja, o SIC-SIC já baixa razoavelmente. Mas, mesmo assim, propor a utilização como proteção térmica, um material com uma quantidade dessa ordem de grandeza, ainda causa muita estranheza. E por isso eu participei da caracterização no TREFL, que está vinculado à Universidade de Bordeaux, durante 6 meses, para a obtenção dos valores reais, né, desse compósito nessa configuração. Então, vocês podem ver que o compósito ele apresenta fibras ocas, né, em toda a sua estrutura. Isso pode ser observado aqui, né, com o corte transversal, e até um zoom aqui em uma única fibra, né, com aproximadamente 2 microns de parede cada fibra, totalizando aí aproximadamente 7 microns de diâmetro da fibra. E com isso, uma condutividade no plano continua sendo razoavelmente elevada, né? Cobel, ele cita 70, mas no meu caso eu estava preocupado, ou a grande propriedade vislumbrada era que esse calor não adentrasse para a aeronave. Com isso, se observássemos que a fonte de calor numa dada superfície, ele apresenta uma grande condutividade nesse plano, mas baixíssima condutividade na seção transversal. Ou seja, essa condutividade ainda age ao meu favor, no sentido que eu elimino pontos de estagnação de temperatura. Então, essa condutividade, né, foi uma manipulação do material ao favor da aplicação, ou realmente pensando na aplicação pretendida. Então, esse material ele é bem condutor no plano, mas um mau condutor quando se pensa na seção transversal. E uma prova disso é que sua condutividade nessa direção é de 0,029, como medimos lá no laboratório da França, no TREFL. E um indicativo de que essa grande redução da condutividade tem a ver com oxigênio, né, com ar, que é um dos melhores isolantes que temos, é sua massa específica aqui, um pouco acima de 1 grama por centímetro cúbico. E aí, esses estudos, né, acabaram em patentes. Como eu segui uma rota de obtenção da fibra de carbono precursora daquele compósito muito diferenciada, ou uma rota basicamente inversa a tudo que se encontra na literatura, tudo que se encontra comercialmente, foram obtidas 3 patentes até o momento, né? E a escolha foi por um sistema de pirâmide, onde essa grande patente, né, essa patente que seria a ponta dessa pirâmide, ela segura todas as outras. Por que dessa forma? Porque como é possível a obtenção de outros carbetos, outros compósitos com fibra oca, essa patente aqui superior, ela vai propiciar que eu possa trabalhar nessas futuras patentes aqui sem nenhum problema e sem o ataque de um outro pesquisador, de uma outra pessoa, de uma outra empresa, porque ele vai estar sempre vinculado a essa fabricação inicial dessa fibra aqui. Atualmente já foi realizado o carbeto de silício, que é a tese, e também no carbono-carbono. Outro segmento, né, aqui já dentro da universidade, fizemos, né, o desenvolvimento de um produto para uma empresa da região, e para esse desenvolvimento contamos com o apoio do BNDES, né, da universidade, né, um projeto de grande porte, 3 milhões de reais, onde o gerente geral desse projeto era o professor Márcio Florian, eu atuava como coordenador técnico, e desenvolvemos esse produto para essa empresa, e esse processo já foi finalizado, essa tecnologia já está à disposição da empresa em questão. E para o desenvolvimento desse projeto, né, foram
foi construído um prédio, foram adquiridos vários equipamentos que hoje dão suporte, né, para o Centro de Inovações. Então, toda aquela infraestrutura que foi adquirida, foi construída para o desenvolvimento do projeto, hoje ela abriga o Centro de Inovações, foi convertida nesse Centro de Inovações, onde eu também colaboro, né, juntamente com uma equipe, para a implantação efetiva desse Centro de Inovações. E ainda, na universidade, né, lógico, sempre trabalhei com disciplinas. O professor, né, vai estar sempre vinculado aí a disciplinas. Disciplinas regulares, né, primeiro período, introdução à engenharia, quinto período, ensaios de materiais, sétimo período, introdução a materiais compostos. Ainda ministro uma optativa, que é síntese e caracterização de compostos, oferecida sempre no segundo semestre de cada ano. Já ministrei Mecânica Geral 2 e Física Geral 1, e atualmente estou trabalhando, em conjunto com o professor Marcos, uma nova disciplina, que provavelmente se chama Produto e Mercado, que vai tentar mostrar para vocês, alunos, né, todo o caminho, desde uma ideia, né, que seria o produto ali, seja ele qual for, até a implantação no mercado. Então, a gente vai trabalhar em conjunto a parte do desenvolvimento do produto e a parte de mercado, com abertura de empresa, documentação, todos os passos que vocês terão que desenvolver até, né, realmente consolidar esse produto no mercado. Ou seja, para quem tiver uma visão bem empreendedora ou tiver essa pretensão, vai ser uma disciplina de grande valia para vocês. Outro estudo é da Bárbara. Oi, gente, meu nome é Bárbara Guimarães, sou formada no UFPE de Londrina. Meu orientador da última pesquisa que eu fiz na graduação, que foi do meu TCC, foi o Luiz. Foi uma experiência muito bacana. Nós trabalhamos com o desenvolvimento da pesquisa de compósitos, entra dentro da classe de compósitos poliméricos, né, de alto desempenho. A gente trabalhou com resina epóxi e como reforço a gente trabalhou com fibra de carbono. 3K, ou seja, com 3.000 filamentos, e 12K com 12.000 filamentos. Foi uma pesquisa que a gente estudou a melhoria da adesão, a melhora, né, da adesão interfacial entre o reforço e a matriz do compósito. Então, a gente aplicou um tratamento superficial com ácido nítrico. A gente montou uma metodologia, uma rota, né, uma metodologia para fazer esse tratamento. A gente pegou vários estudos que estavam acontecendo fora do Brasil, porque aqui no Brasil não se estudava isso, ainda nem sei se estuda, essa melhora da adesão. Estuda, mas não muito. E a gente montou o que estava acontecendo no mundo, uma rota bem legal, uma rota que seria eficiente, para aplicar na superfície das fibras de carbono antes de processar o compósito, né? A gente fez por moldagem a vácuo. E
foi uma pesquisa que obteve resultados significativos. Eu vou até ler aqui, ó, resistência à tração teve um aumento de aproximadamente 11%, no módulo elástico, um aumento de aproximadamente 26% nos compósitos que utilizaram fibra de carbono 3K tratadas. E nas fibras de carbono 12K tratadas, esse aumento da resistência à tração foi de 6% e um aumento de 16% no módulo elástico. Então, foi uma pesquisa assim, muito, muito, muito importante para a minha carreira também. Foi ela que me abriu as portas para fazer o mestrado. Hoje em dia eu faço mestrado, trabalho com resina epóxi, né? Só que a fibra é fibra de vidro, é um projeto da Petrobras. E a gente tem essa questão, né, de, na graduação, entender como que funciona uma pesquisa, os desafios da pesquisa. E, assim, foi essencial para minha carreira até hoje, sabe? Eu nunca vou esquecer dessa pesquisa. Estamos escrevendo um artigo dela. O meu orientador foi o Cairo, lá do CTA, né, do Centro Tecnológico da Aeronáutica. E isso a gente fez porque os aviões, eles estão sendo, a fuselagem está sendo utilizada bastante substituição de alguns materiais por compósitos poliméricos, né? Como epóxi, fibra de vidro, fibra de carbono. Então, isso, gente. Um grande beijo. E é isso. Então, esse foi o relato da Bárbara aí. E agora temos mais um. Lembrando que eu só tenho esse vídeo, né, que eu achei interessante os próprios alunos contando para vocês dos mais recentes. Olá, meu nome é Gustavo Arte Campitelli Martinelli. Juntamente com o meu orientador Luiz Eduardo de Carvalho, nós fizemos um estudo da contração para a adaptação de elementos de zircônia translúcidas em aplicações odontológicas. O estudo serviu para confirmar que os valores de contração para as zircônias translúcidas presentes no estudo em questão estavam corretos, podendo validar os valores encontrados a partir da porcentagem de densificação que também foi estudado no meu TCC. Foram utilizadas 3 zircônias com translucidez diferentes, 2 translúcidas e uma mais opaca. E a importância dessa pesquisa foi que uma prótese odontológica ela não pode apresentar uma contração muito baixa e você ficar com a prótese larga, porque você pode acarretar em problemas de saúde, ficar preso comida, né, nesse vão entre dente e prótese, e ela não pode contrair demais também e ela não encaixar na boca do paciente. Com um apelo bem tecnológico, utilizando o sistema CAD/CAM de última geração presente na UTF-PR do campus Londrina, nós podemos constatar esses valores e com uma precisão de microns, porque na odontologia, nessa questão de próteses, centímetros é uma escala muito alta. A gente tem que ter uma escala um pouco menor. E a partir do meu TCC, a gente pôde comprovar que os valores de contração linear, tanto na direção XY quanto na direção Z, a partir de uma porcentagem de identificação bem alta, são satisfatórios. Obrigado. Bom, pessoal, então, esse foi o relato do meu ex-aluno Gustavo, aí, contando o trabalho dele. Obrigado ao CAEMA pelo convite, espero ter atingido, né, as expectativas, e fica aqui o meu contato, né, meu e-mail, se alguém quiser informações mais técnicas, né, mais precisas, me manda um e-mail, entra em contato, e deixo ali também, né, uma observação do Lamaca, existe uma página no Facebook, e sempre está sendo atualizada, sempre está sendo mostrado ali oportunidades de emprego, pesquisas realizadas, então se alguém quiser dar uma olhadinha também é importante, é bem legal. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Olá, alunos do SAEMA, CAEMA e todos da Engenharia de Materiais. Estou fazendo uma apresentação para vocês, né, na Semana da Engenharia de Materiais. Estarei colocando para vocês aqui, com a ajuda, né, dessa apresentação, para facilitar para vocês entenderem também. Tá?
Espero que todos estejam bem, né? Família, todo mundo aí, tudo tranquilo, né? Apesar dessa pandemia, mas espero que estejam tudo bem com vocês. Eu sou o professor Francisco Rosário, sou chefe, né, do Departamento de Engenharia de Materiais, já há uns 5 anos. Ministro das disciplinas de processamento de termoplástico e processamento de termorrígido e borracha. E termoplástico de engenharia, que seria uma optativa. Não estou ministrando agora, porque eu estou, né, no departamento, né, como chefe do departamento de engenharia de materiais. Termorrígido e borracha também pode, processamento, né, pode ser também termofixo e elastômeros, né, que significa a mesma coisa. Sou professor colaborador também do curso do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Engenharia de Materiais da UTFPR, o PG100. Formação. A minha formação, eu fiz minha graduação na Engenharia de Materiais pela UFSCar, com ênfase em polímeros. A Engenharia de Materiais da UFSCar, o DEMA, né, o Departamento de Engenharia de Materiais, lá eles oferecem, subdividido em 3 partes, né, 3 ênfases. ênfase em polímeros, que eu fiz, ênfase em cerâmica, ênfase em metais. Especialização. Especialização, fiz uma especialização, que é uma complementação pedagógica em matemática, pelo Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Mestrado também fiz na UFSCar, no DEMA, né, com bolsa CAPES, e o título da minha defesa é a influência de novos estabilizantes à luz, tipo House, na degradação de filmes de polietileno de baixa densidade para aplicação na plasticultura. Essa aplicação na plasticultura seria aqueles túneis, né, aquelas estufas agrícolas. Então, tem os túneis altos, que é, por exemplo, para tomate, pimentão, né, pepino, e tem os túneis baixos, que é para alface, morango, né, e esses filmes, eles não vêm estabilizados à luz, né, quando vem da matéria-prima. Então, o que é colocado? Esse estabilizante, porque se ele não tiver o estabilizante à luz, ele degrada em 3, 4 meses. Enquanto que com o estabilizante anti-UV, ele fica, né, ele aguenta, né, depende da quantidade que você colocar, mas o pessoal coloca, né, para ficar mais ou menos em um tempo de 3 anos aproximadamente. Mais do que isso também é ruim, porque esses filmes eles ficam sujos, né, de poeira, não consegue limpar e não passa mais a luz, então eles tem que trocá-los. Continuando a minha formação, fiz doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais, pela também Universidade Federal de São Carlos, com bolsa CNPq. O título foi Modificação do PHB e do PCl, né, com farinha de madeira e plastificantes. Onde, né, o PHB é um poliéster, né, que seria esse aqui o mero dele, né, o monômero. Aqui está, né, o C-O, né, a função éster. Então, um poliéster, o PHB, polihidroxibutirato, e o PCl também um poliéster, né? Aqui também, né, com a função éster. A policaprolactona, né, que seria o PCl. Qual que é a diferença? Os dois são biodegradáveis, né? Mas existe uma diferença entre eles. O PHB, ele é de origem natural e de fonte renovável, né? Então, é um biodegradável, fonte renovável. Por quê? Origem natural, porque é uma bactéria que produz ele. Essa bactéria se alimenta de açúcar, né, que vem, né, de uma fonte renovável, que é a cana-de-açúcar. O PCl já é diferente, o PCl vem do petróleo, né, uma fonte não renovável. Tá? Então, essa aqui é o mero, né, o monômero do PHB, e esse aqui, né, CH2,5 aqui, é o monômero, né, do PCl. Pós-doutorado, fiz pela Universidade Federal de São Carlos também, com bolsa CNPq, e fiz um estudo de aplicação de radiação gama, né, em blendas de PHB-PCl. Fiz um estudo, né, sobre essa radiação, né, no que ela consiste na reticulação desse material, o quanto ele melhoraria, né, essa blenda polimérica. Atuação profissional. Trabalhei na indústria mixing, né, com comércio ilimitado, né, indústria limitada. Também fui professor de ensino médio na rede estadual do estado de São Paulo. Eu lecionava, né, as matérias de exatas, que seriam
química, física, matemática, né? Também fui professor na FATEB, Faculdade de Tecnologia de Birigui, no curso de Desenho Industrial. É uma faculdade que era mista, né? Era da prefeitura e particular conjuntamente. Era uma fundação, né? Fui professor, né, da FATEC ZL, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, uma faculdade pública também do estado de São Paulo. Essa faculdade, eu ministrava aula no curso de produção em plástico, fiz muito tempo lá, fiquei muito tempo, né, na FATEC ZL. Projetos desenvolvidos, né, aí durante esse tempo, esse período que eu não estava na UTFPR. Desenvolvi, né, na UFSCar, no DEMA, né, no grupo Polímeros Biodegradáveis, o compósito PP reciclado pó de madeira, pela indústria Daicolor. Eles financiavam esse projeto. Como a Ford Bahia, né, também financiava também um projeto, né, que é o compósito PP reciclado com fibra de sisal, para aplicação nos automóveis, né, nos painéis, né, dentro do carro. Desenvolvimento da fibra de poliacrilonitrila para substituir o amianto em telhas, né? O amianto no caso, o amianto ele é proibido, né? Até hoje ele é proibido. Então, eles tinham que substituir essa fibra. Então, eles partiram para desenvolver uma fibra, né, de poliacrilonitrila para substituir o amianto nessas telhas. Esse projeto foi na USP Pirassununga, com o apoio da FINEP, também com bolsa. Continuando os projetos envolvidos, também trabalhei com polímeros biodegradáveis no laboratório, onde a gente recebia, né, os materiais da indústria PHBISA, né, PH industrial, PHB industrial. Fica na usina da Pedra, em Serrana, né, perto de Ribeirão Preto, e essa indústria aqui, né, na usina da Pedra, era uma planta que tinha lá, né, uma planta piloto. Ela foi desativada, né, para fabricação de polímeros biodegradáveis. Desenvolvimento de brendas, né, PHB-PCL com progesterona em aplicação animal. É uma brenda que ela liberava aos poucos, né, esse hormônio na vaca, no caso bovino, né, na vaca. E esse hormônio ele atuava, né, na ovulação da vaca, aumentando, né, aumentando a criação, né, a procriação de animais. E também esse desenvolvimento foi na USP Pirassununga, da zootecnia, né, da professora da USP Pirassununga da zootecnia, conjuntamente com o Laboratório de Polímeros Biodegradáveis da UFSCar. Desenvolvimento de tinta condutiva, base de carbono, também trabalhei na Mixing, foi desenvolvido essa tinta, e também outros projetos lá, né, como aditivos anti-UV, aditivos anti-chama, entre outras, né, outras coisas lá. Então, essa tinta condutiva eu vou falar mais para frente para vocês. Projetos atuais. Esses projetos atuais são projetos que talvez vocês, seria mais interessante para vocês, né? Mas é bom falar dos projetos que já fiz, pode ser alguém que se interesse, né, por algum projeto desse, que já trabalhei. E agora eu vou falar dos projetos atuais aqui na UTFPR. Então, trabalho muito na área de reciclagem de termoplástico para aplicação em compostos com fibras naturais. O que seria reciclar esses termoplásticos? Seriam termoplásticos, as poliolefinas em geral, né? PP, polietileno de alta, polietileno de baixa, entre outros. Aí depois nós vamos ver mais para frente outros tipos de materiais que a gente pode trabalhar também com reciclagem. Fibras naturais são o quê? Por exemplo, sisal, fibra de sisal, né? É uma fibra natural. Por exemplo, pó de madeira também, o pessoal acha que talvez que ele venha, aquele farelo, né? Vai ser redondo, mas não é, são fibras aquilo lá, tá? Então, pó de madeira, esse pó de madeira pode ser de serrarias, né? Que já vem pronto, o pessoal já moe ele, já vende, né? Direto para aplicação em termoplástico. Como também você pode pegar da indústria moveleira, né? Aquele pó de madeira que sai, né? Da indústria moveleira e utilizar também. É uma fibra. A casca de arroz também pode ser, entre outras. A outra reciclagem que eu falei, do outro material termoplástico, seria o ABS, né? O ABS ele tem uma grande aplicação, né, em fios de impressora 3D. Então, na UTFPR,
a gente tem um descarte de eletroeletrônico. E a maioria da carcaça dos eletroeletrônicos são feitos de ABS, né? Acrilonitrila, butadieno e estireno, que é um elemento, né? Um termoplástico muito utilizado, né? Para essas carcaças de eletroeletrônico. E essas carcaças de eletroeletrônico, ela é moída e passado, né? Na extrusora. No caso, a gente tem uma extrusorinha que tem uma matriz onde a gente tira esse fio. Esse fio ele tem uma dimensão, né? Ele tem um diâmetro, que é para usar nas impressoras 3D. Desenvolvimento de nanocompósito para PVC na indústria de tubos. Esse desenvolvimento de nanocompósito para PVC foi uma empresa de Londrina que me procurou, né? Uma empresa de tubos e conexões, PVC, e eles queriam desenvolver um material que a maior carga, né? A maior quantidade de carga utilizada no PVC é o carbonato de cálcio. E eles querem mexer nessa formulação para melhorar as propriedades mecânicas e também diminuir custo, né? O carbonato de cálcio é bem mais barato que o PVC. Então, eles queriam desenvolver. Então, a gente pensou em fazer um desenvolvimento do nanocompósito, né? Para colocar que o nanocompósito ele melhora muitas propriedades mecânicas. E aí, talvez, melhoraria, né? Aí você poderia aumentar essa quantidade de carbonato de cálcio e melhoraria, né, no caso, você diminuiria o custo, né, desse material. Mas é um projeto que estava aí andando esse ano, né, mas parou porque, por causa da pandemia, tudo parou, a empresa lá parou, até tentei voltar com ele, conversar, mas ele falou que que agora não dá, que ele está, né, não tem como ele voltar. Mas aí, tipo, assim que voltar ao normal, a gente vai conversar e aí, né, os interesses aí de alguém que quiser trabalhar. Ele preferia, né, trabalhar com a pós-graduação, com mestrado, mas ele pode ter iniciação científica também, como TCC, outros, né, trabalhando também conjuntamente. Desenvolvimento como eu falei, da tinta condutiva, né, eu tinha falado lá atrás, que eu tinha desenvolvido lá na Mixin. Essa é uma tinta condutiva à base de carbono, né, essa base de carbono seria o negro de fumo condutivo, com nanofibras de prata e polianilina. Essa polianilina ela é muito mais condutiva, né, que o negro de fumo, o carbono que vai na tinta. Então, e essa polianilina a gente pode fazer no laboratório, como as nanofibras de prata também, que tem o pessoal da pós-graduação, né, do PPG-100, que trabalha com essas nanofibras. Então, a gente poderia utilizar, né, para aumentar essa condutividade. Então, a aplicação dessa tinta condutiva em aplicações como antistático, né, e também com um polímero do efeito PTC. O que seria esse efeito PTC? Esse efeito PTC seria um termoplástico, né, com essa tinta condutiva. Você pode misturar tanta tinta como o próprio polianilina, né, a nanofibra de carbono, misturar num termoplástico, aí não seria uma tinta, seria um termoplástico condutivo. E esse termoplástico, você aplica uma tensão nele e passa corrente. E essa corrente, ela tem uma certa resistência, então ele vai aquecer o material. Ao passar essa corrente, ele aquece o material. Conforme ele vai aquecendo, ele vai, né, distanciando as cadeias carbônicas. E ao distanciar as cadeias carbônicas, ele diminui essa corrente. Então, a temperatura baixa. Até um limite, né? Ela fica oscilando, né, em torno de uma temperatura. Então, esse material foi muito utilizado, né, na Mixin, lá para que eles faziam, né, uma placa, né, que colocava atrás do retrovisor do carro. E era ligado na bateria, passava essa corrente e ficava direto ligado. E ele aquecia até um certo ponto, né, atrás do retrovisor, que era para desembaçar, né, em lugares que tem muito frio, né, muito neve, né. Então, ele era utilizado principalmente na Europa. Era exportado esse aquecedor. E ele não precisava ficar ligando, desligando ele, né, ele ligava e ele mantinha uma temperatura constante, né, ele oscilava em torno de uma temperatura. Desenvolvimento de polímeros biodegradáveis para a área médica, né, seria na área de ortopedia, ortose. O que seria ortose? Ortose é que o pessoal, por exemplo, o dedo fica torto, ele não consegue voltar. Então, você coloca uma plaquinha de um polímero, e esse polímero você consegue moldar ele, a hora que você esfria ele ele endurece, né, ele fica sólido, e o dedo fica reto, né, e aí com o tempo ele volta ao normal. Isso seria mais ou menos isso aí. Mas, né, depois a gente poderia ver, né, um dos materiais aí são os biodegradáveis utilizados. Projeto com alunos do ensino público e particular, fundamental e médio.
Então, a gente tem aí, né, os alunos que querem mexer com reciclagem, né, bem básica. Por exemplo, pegar a tampinha de garrafa, você vai lá, mostra para eles essa tampinha de garrafa, como que é feito, o que é o polímero, né, mais ou menos, né, não precisa entrar se aprofundar, mostrar para eles o que pode ser reciclado, como pode fazer. Você pega essas tampinhas de garrafa, moe, né, a gente adquiriu agora, recentemente, um moinho, né, para um moinho maior, né, do que a gente tem lá nos laboratórios. Esse moinho, né, moe maiores quantidades, e aí, no caso, a gente moeria as tampinhas de garrafa, por exemplo, passaria na extrusora, fazia os pellets, injetava, por exemplo, no molde, por exemplo, com réguas, né, reguinhas de 20 centímetros, e daria de brinde, né, para as pessoas, né, mostrar como que é feita a reciclagem. Bem, aqui está, né, obrigado aí pela atenção, né, aqui estão meus e-mails, né, alguém quiser entrar em contato aí, quiser saber mais, né, desses projetos, eu estou à disposição de vocês mesmo agora, né? Se alguém tiver, enfim, quiser fazer algum TCC, alguma coisa que não exija, o TCC não precisa necessariamente você ter um trabalho em laboratório, né? Você pode fazer ele teoricamente. Então, a gente está aberto aí, né, para conversar com os alunos. E vocês podem entrar em contato comigo, tá? E muito obrigado aí pela atenção de vocês. Olá, pessoal. Primeiro, eu queria parabenizar a comissão organizadora pela 5ª Semana Acadêmica de Engenharia de Materiais e também agradecer pela oportunidade de estar participando desse evento. Eu vou, então, agora compartilhar com vocês os meus slides. Bom, meu nome é Elisângela, para quem não me conhece. Sou professora do curso de Engenharia de Materiais desde 2011, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, possuo experiência em materiais poliméricos, particularmente sobre polímeros biodegradáveis, embalagens ativas, compósitos e nanofibras. Sobre a minha formação, sou graduada em Química pela Universidade Estadual de Maringá, fiz um mestrado em Química na UEM, onde desenvolvi um trabalho na área de polímeros, que tem como título Misturas de poliálcool vinílico com lignina isolada do bagaço de cana-de-açúcar. Fiz doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais na USP, em São Carlos, onde trabalhei com o desenvolvimento de um material biodegradável a partir de blendas de amido de milho e proteína do milho, azeína, para aplicação na área de embalagens. Desenvolvi também 2 projetos de pós-doutorado no DEMA da UFSCar sobre materiais compósitos a partir de polímeros biodegradáveis e fibras vegetais. Sobre as disciplinas que ministrei regularmente, foram fundamentos de química, estrutura e propriedades de polímeros biodegradáveis na graduação e a disciplina de ciência dos materiais na pós-graduação. Sobre as linhas de pesquisa que tenho atuado, são 3: polímeros biodegradáveis para a produção de embalagens, compósitos e nanocompósitos a partir de polímeros biodegradáveis e fibras naturais, e síntese de fibras de polímeros biodegradáveis por eletrospin. Na primeira linha de pesquisa, eu gostaria de destacar os estudos realizados sobre o desenvolvimento de embalagens ativas a partir de polímeros biodegradáveis, que tem a capacidade de liberar substância, como os óleos essenciais, as quais têm função antimicrobiana e também antioxidante. Os óleos essenciais, eles são voláteis e se oxidam facilmente quando expostos à luz e ao calor. A microencapsulação, que é o revestimento polimérico do óleo essencial, é uma maneira eficiente de evitar a evaporação e a oxidação e também a degradação térmica dos filmes durante o processamento e armazenamento. Um exemplo de estudo realizado nessa linha de pesquisa é o trabalho do mestrando Guilherme Santana, que
tem como título Microcápsula de óleo essencial de orégano incorporada em filmes biodegradáveis, à base de amido de mandioca e poliadipato de butileno coterfitalato, PBAT. Nesse trabalho, o óleo essencial de orégano foi microencapsulado pela técnica de spring drying. Foram produzidos filmes à base de amido de mandioca e PBAT, com óleo essencial microencapsulado, via extrusão por sopro. Esses filmes, eles apresentaram atividade microbiana, o que sugere que esses são bastante promissores para serem utilizados como filmes ativos na indústria de alimentos. A segunda linha de pesquisa sobre compósitos e nanocompósitos a partir de polímeros biodegradáveis e fibras naturais, a importância dos materiais compósitos a partir de polímeros naturais e fibras vegetais pode ser explicada pelo fato de que os polímeros naturais apresentam algumas características como biodegradabilidade, eles são provenientes de fontes renováveis, apresentam propriedades viscoelásticas que fazem com que eles possam ser processados de forma similar aos polímeros sintéticos e também devido ao alto potencial agrícola brasileiro na produção desses filmes. Mas esses polímeros, eles apresentam algumas limitações, como fracas propriedades mecânicas e apresentam alta capacidade de absorção de umidade. Então, a adição de fibras vegetais que têm boas propriedades mecânicas, geralmente são produzidas a um baixo custo, são provenientes de fontes renováveis, é uma estratégia, então, para produzir um material compósito que apresenta boas propriedades mecânicas, baixo custo e são ecologicamente corretos. Exemplo de um estudo nessa linha de pesquisa foi o estudo sobre a composição química, propriedades mecânicas e térmicas da fibra de frutos de cultivares do coco verde. Esse trabalho se justifica pelo fato de que uma grande quantidade de cascas de coco verde são lançadas no meio ambiente após o consumo da água de coco. Então, o objetivo do estudo foi determinar a composição química, as propriedades mecânicas e térmicas da fibra do coco verde de diversos cultivares, como forma a contribuir para avaliar o potencial de aplicação das fibras do coco verde na elaboração de novos materiais. Essas fibras do coco verde apresentaram propriedades térmicas e mecânicas semelhantes às propriedades das fibras do coco maduro, mostrando assim que apresentam potencial para serem utilizadas como reforço em matrizes poliméricas. Outro estudo que foi realizado foi sobre a modificação química da superfície das fibras vegetais, como fibra de coco, né, e sisal. A foto de microscopia eletrônica mostrada no slide podem mostrar que a superfície das fibras se alteraram após o tratamento químico. E essa alteração, ela pode aumentar a aderência entre a fibra e a matriz termoplástica e que, consequentemente, pode melhorar as propriedades mecânicas do material compósito. Outro exemplo foi o desenvolvimento de compósitos de glúten de milho, PHBV e álcool polivinílico com fibras de coco verde. Foram utilizados também fibras de juta e sisal nesse trabalho. Os resultados desse trabalho mostraram boa compatibilidade da matriz de glúten com as fibras
lignocelulósicas. Mostrou também que a incorporação da fibra na matriz favoreceu ao aumento das propriedades mecânicas com relação à matriz termoplástica, e os resultados mostraram, então, a viabilidade da utilização desses materiais para o desenvolvimento de materiais biodegradáveis, tais como tubetes para a aplicação na agricultura. A terceira linha de pesquisa trata da síntese de nanofibras de biopolímeros por eletrofiação. A eletrofiação é uma técnica simples que ela é utilizada para produzir fibras contínuas com diâmetros que variam da ordem de micrômetros a nanômetros, a partir das soluções poliméricas ou material fundido. A aplicação dessas fibras produzidas por eletrofiação ela vem crescendo bastante nos últimos anos, devido a 3 características: o diâmetro das fibras, na ordem de micro e nanoescala, o baixo número de defeitos e a elevada área de superfície para pouco volume. Então, essas fibras podem ser aplicadas em diversas áreas, como na área médica, na engenharia de tecido, área ambiental, filtração, sensores e catálise. Um exemplo do estudo realizado foi o trabalho de mestrado da Gabriela Brunozzi, que eu orientei. O título desse trabalho foi A preparação e caracterização de nanofibras de blendas de zeína com polióxido de etileno por eletrofiação em solução, e os resultados de microscopia eletrônica de varredura são mostrados através dessas imagens nesse slide, onde é possível observar que foi possível obter fibras, então, da mistura de zeína com polióxido de etileno, e essas fibras apresentaram diâmetros nanométricos. Essas fibras também apresentaram boas propriedades mecânicas e térmicas e propriedades de citocompatibilidade, o que sugere que essas fibras apresentam potencial para aplicação como biomaterial. Bem, então, esses foram os trabalhos, né, que foram realizados nas 3 áreas de pesquisa, e eu cito algumas possibilidades de trabalhos futuros nessas linhas. Primeiro, a utilização de resíduos gerados em indústrias da região para o desenvolvimento de compósitos, a utilização, por exemplo, de pó de madeira, né, que é um resíduo gerado em grande quantidade nas indústrias da região, o desenvolvimento de filmes biodegradáveis com microcápsulas de óleos essenciais, tais como óleo de gengibre e outros óleos, o desenvolvimento de fibras poliméricas por eletrospinning a partir de alguns polímeros vegetais. Aqui eu apresento algumas listas de publicação, algumas publicações, uma lista de algumas publicações, e eu cito também os alunos que eu orientei, que eu tive a honra de orientar, e que sem eles, esses trabalhos não poderiam ter sido realizados. Bom, finalmente eu quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigada.